Os irmãos, ainda de pés, agora encerrando o fator de corte, quero chamá-los a abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Nós vamos ler hoje, estamos falando das 7 igrejas da Ásia, carta às 7 igrejas da Ásia. Hoje, mormente, falaremos sobre a 6ª igreja, que é Filadélfia. Capítulo número 7, nós vamos ler juntos até o capítulo número 3, verso de número 7, até o de número 13. Nós vamos ler junto esses versículos. Filadélfia, a igreja do amor fraternal. Quero pedir para que, se possível, já colocarem aqui na tela os slides, tá? E eu estou com um avançador aqui comigo. Você achou? Pode dizer amém? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, todavia guardastes minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Pode tomar assento bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero já iniciar nessa noite. Está ótimo assim, viu? Quero já iniciar nessa noite, passando aqui para os meus irmãos, esses slides da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, uma igreja conhecida teologicamente como pré-tribulacionista, e também a igreja do amor fraternal. A igreja de Filadélfia, vocês podem ver, daqui a pouco vai sair o vaso aqui, você vai enxergar melhor. Obrigado, pastor. Obrigado. Isso, já consegue enxergar melhor, né? Então está aqui, a igreja de Filadélfia fica na Turquia asiática. E eu vou passar aqui primeiramente as imagens do local, e depois nós vamos juntos. Você deve ter recebido aí, alguns irmãos pelo menos, devem ter recebido um folheto daquilo que nós vamos tentar hoje caminhar sobre essa palavra, sobre essa fala. Aqui está fotografias das ruínas do que sobrou de Filadélfia. Aqui está. Filhão, você colocou o avançador aí? Deixa o avançador aí que eu avanço por aqui. Hoje nós estamos com alguns problemas técnicos aqui, né, irmão? Deixa comigo aqui, tá? Bem, irmãos, Filadélfia, uma cidade antiga localizada na região da Lídia. E quando eu falo Lídia, vocês imaginam como se fosse um estado, como é tão grande o estado de São Paulo. E a cidade foi edificada ali, hoje ela se chama Al-Shahir. Ela foi fundada em 189 a.C. pelo rei Eumênides II. Ele era o rei de Pérgamo. E nessa data, ele viveu de 197 até 160 a.C. e deu nome a essa cidade, para honrar
o seu irmão, que seria posteriormente o seu sucessor. Como ele tinha um vínculo muito grande com seu irmão, uma afabilidade muito grande, por isso, inclusive, o seu irmão, cujo nome é Átalo II, essa lealdade lhe valeu o apelido de Filadelfos. Então, Átalo era chamado de Filadelfo. Significa alguém que ama o seu irmão. Então, a igreja de Filadélfia estava numa cidade cujo nome é que ama o seu irmão, tá certo? Eu coloquei aqui esse mapa das viagens de Paulo, só para sintonizar melhor, para que vocês entendam o próximo mapa que eu vou colocar. Sendo assim, porque faz muita diferença, viu, irmão? Eu sei porque, estando lá, e você conhecendo um pouco da geografia, faz uma diferença grotesca. Principalmente a igreja seguinte, que é a igreja de Laodiceia. Mas a igreja de Filadélfia também faz muita diferença, e eu vou ser sincero a vocês. Em 33 anos, estudando o Apocalipse, eu não havia entendido como agora consigo compreender. E um desses detalhes que descobri é exatamente o que eu vou dizer para vocês na sequência. Então, gravem bem. Aqui estava a bota itálica, né, onde estava Roma, a capital do Império Romano. E aqui por cima, por terra, vinha sempre os cavaleiros, os exércitos, eram movimentados pela região de terra. Claro que quando chegava a alguns locais, como aqui o porto de Troade, se passava a barco, de navio, desse continente, né, do continente europeu, propriamente dito, para o continente euroasiático. Então, a passagem era por aqui. E aqui estão as igrejas da Ásia, localizada nessa faixa, tá certo? Entendam que aqui estão as ilhas cretenses, né, a região da Galácia, e eu vou mostrar para vocês, eu creio que na próxima quinta-feira, a Torre de Gálata. É muito importante, porque os cristãos se refugiavam ali, e muitos líderes cristãos que se refugiaram nessa Torre de Gálata, não foram encontrados pela perseguição romana daquela época, por isso apelidada aquela cidade de Torre Forte, por causa de uma torre que hoje ainda lá está. Aqui está as cidades depois do porto de Troade, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, ainda na região da Frígia, está Psídia, Antioquia e assim por diante. Bom, visto isso, vocês conseguem compreender, e se formos mais adiante aqui, nós vamos escapar para onde vocês estão vendo aqui embaixo desse mapa, já começa a região de África, tá? Onde se encontra aqui Egito, nessa região aqui está Jerusalém, tá? Então, o caminho para Jerusalém. Por que eu estou mostrando isso aqui? Agora eu vou mostrar no mapa menor. Nós vemos aqui as ilhas gregas, né? E aquela parte do território de Turquia, onde hoje aqui na parte de cima está Istambul, né? Mas eu posso mostrar, essa passagem aqui é a passagem do porto de Troade. E vocês vão compreender o porquê que eu estou mostrando isso, porque o Senhor Jesus disse algo que tem muito a ver com a geografia desse lugar. Porque somente estando lá é que a gente acaba descobrindo que Filadélfia, que aqui está, se tornou uma porta. Porque ela tem aqui, de leste, no sentido leste, ela tem um caminho que sai sentido a Filadélfia. E também de Éfeso, há um caminho que concorre com um caminho que vem de Esmirna para Filadélfia, um caminho paralelo que vai para Filadélfia. Então, esses portos que aqui estão, e as pessoas, os viajantes que vinham, esse é o trajeto real. O imperador, quando mandava as suas cartas, os seus comandamentos para as suas tropas, para o seu reino, ele mandava a via imperial, o correio imperial, passava aqui por Troade, Pérgamo, desviava de Tiatira, passava aqui próximo de Sardes e aportavam aqui em Filadélfia, tá certo? Então, Filadélfia
corrijam isso aqui, tá? Essa setinha, ao invés de estar aqui, é para estar aqui, tá? Então, aqui Filadélfia é uma porta que recebe de Esmirna, do porto de Esmirna, de Éfeso, de Pérgamo, de Sardes, o correio imperial. E também, daqui por diante, eles faziam uma volta, desviando da cadeia montanhosa, e desciam para esse lugar aqui, ó, onde vinham para Jerusalém, tá certo? Então, Filadélfia é uma porta, era uma porta de passagem. Muita gente passava por ali, e nós vamos agora entender. Voltemos aos nossos slides. Aqui está o que restou do local de congregação da igreja de Filadélfia. Ao fundo, vê-se uma mesquita. Prestem atenção, eu vou exaustivamente chamar a atenção de vocês. Até agora, as 5 igrejas, as ruínas das 5 igrejas anteriores, é outro fato também que eu não encontrei em livro algum. Pesquisei hoje para não ser presunçoso, tá? Não encontrei em livro algum essa diferença, mas quem observa em loco, se vocês observarem as ruínas que foram mostradas aqui até agora, a que eu vou mostrar que será a última, da 7ª igreja de Laodiceia, nessas ruínas não se encontram jardins, exceto, alguém me dirá aí, e irá me arguir, quando eu mostrar Hierápolis. Pastor, mas e aqui? É Hierápolis, caminho a Laodiceia, tá? Mas todas as outras ruínas estão peladas, sem jardins, cruas, pétreas, secas, sem vida. Mas Filadélfia está arborecida até hoje. Esse é um dos detalhes que eu não havia observado. Olhei outra vez hoje, no livro de muita observação, do pastor Cohen, do pastor Severino Pedro, um ícone para que nós pesquisemos, e não encontrei esse detalhe, e achei interessante trazer para a igreja, porque talvez na época deles ainda tivesse, não sei, não quero entrar nesse detalhe, mas a verdade é que hoje está assim. Aqui está as ruínas, estão as ruínas da igreja de Filadélfia. Observem já nessa foto da minha esquerda, que aqui há uma coluna, ali há outra coluna, e aqui uma terceira coluna. Nessa daqui, nós só observamos os jardins, e observem aqui esse pequeno guarda-corpo, uma pequena cerca de pedra, que é para evitar que se entrem aqui, porque nesse lugar, uma das 4 colunas da igreja de Laodiceia afundou, e só restam 3 hoje. Aqui está uma imagem da coluna afundada. Esse buraco que se vê aqui é onde estava a coluna afundada. Observem que do lado aqui há um tablô, ou um tablado de pedra. Ela não afundou. Observem também que são detalhes a se observar somente em loco, irmãos. Ela afundou praticamente sucumbida. Ela afundou no lugar. Ela não tem resquícios de tombo, de queda. Ela foi engolida, enquanto as outras não foram. Aqui está uma foto mais à distância. Nós vemos aqui o buraco onde estava a 4ª coluna, sucumbida por um terremoto. Eu estou aqui de frente, ou de costas para ela, é o mesmo lugar aqui, e aqui há um fosso de separação, e essa é uma das partes cimais da 3ª coluna. É pedra, é uma rocha dura. Eu espero que nem todos que por ali passam sejam curiosos como eu sou, mas eu dei uma arranhadinha ali, não conta isso para ninguém não, já que nós pagamos, ficou na taxa que eu paguei para entrar, né? Para sentir a porosidade, irmão Cláudio Omar. E ela não é uma rocha porosa, ela é uma rocha forte, fechada. Essas escamações que se vê de lado é do tempo, mas uma rocha muito forte, maciça, tá?
Vamos para o próximo slide, deixa eu ver se eu consigo aqui. Às vezes é assim mesmo, né, irmão? Isso, obrigado, pastor. Deve ter sido o senhor que me ajudou aí, né? Eu vou achar como se tivesse sido eu, tá? Então tá bom. Observe aqui, mais uma vez, irmão, a estrutura dessas colunas. Essa parte de baixo é a estrutura. E em cima está aqui a recepção. Inclusive aqui você vê uma espécie de um semiarco. E aqui também iniciaria outro semiarco, onde estavam as sapatas, onde repousava a estrutura da igreja, onde Filadélfia, os irmãos em Filadélfia congregavam. E bem do lado, eu acho interessante isso, irmãos, insiste em nascer palmeiras, um lugar em volta muito seco, mas ali é muito florido. Eu achei interessante isso, eu comentei. Alguém falou, o senhor não quer dizer? Eu falei, não, deixa para lá, para não ter que enrolar de novo no inglês ou no espanhol, né? Deixei para lá. Mas eu observei isso aí, irmãos, com muito alegria no coração. Pastor Juliano, faz de conta que sou eu, próximo. Olha aqui, irmãos, eram 4 dessas colunas, tá? Pode observar que elas são, eu não sei como é que chama aí. Isso, abauladas, né? Elas são semi-abauladas para cima. Agora, observe o próximo slide. Eu consegui. Olha o próximo slide aqui. Na base de cada uma dessas colunas, elas são tão largas que isso aqui, irmãos, para vocês terem uma ideia, é uma arca de pedra aonde eu caibo deitadinho ali. Tudo bem que eu caibo em qualquer lugar, né? Mas considere-se que é pelo menos uma arca grande, né? Vamos dizer, uma arca que caiba um ser humano, né? Então, e algumas pedras ali em volta, irmãos, não é um local pequeno, não é uma base pequena, é uma base forte. Eu estou trazendo isso para os irmãos, para vocês entenderem o porquê, e nós vamos ler e vamos compreender algumas coisas, outrora, em outro momento, não percebidos. Talvez eu coloquei aqui, sob o céu, uma prova de resistência. Céu azul, aqui em cima repousam corvos, pássaros, como prova diante dos céus da palavra de Deus, do que Ele fala, de que o Senhor promete, Ele cumpre, independentemente do tempo. Finalmente, aqui estão as 3 colunas alinhadas. Ó. Aqui está a primeira coluna, aonde afundou aqui a segunda coluna, terceira coluna, e a 4ª coluna. Essa região, irmãos, num local semiárido, que é Filadélfia, ou Shakespeare. Mas esse local é um jardim, conhecido como Jardim de Filadélfia. Aí eu coloquei para mim mesmo, não está na Bíblia, não está em lugar nenhum. Eu falei, jardim fechado és tu, amiga minha. Jesus fez dela um jardim maravilhoso. Muito bom de se estar lá. Um dos únicos lugares. Não foi somente eu quem sentiu, mas foi consenso de quem ali desceu. Eles diziam assim, alguns diziam, vamos fazer para nós aqui uma tenda, né? Aqui o lugar é bom, estou me sentindo bem, é descanso, parece que estou me sentindo em casa. Alguns sentaram ali, pessoas queriam até lanchar, aí veio o guarda ali e falou, aqui não pode fazer isso, né? Mas é um local muito gostoso de se sentir. Próximo slide. Eu tinha que colocar ele. Para quem não sabe, esse é o meu netinho. E não tinha jeito de deixar de colocar ele aí. Então está aí. Deus abençoe meu netinho. Melhor o final das coisas que o princípio delas. E ele está aí para me lembrar que Deus, é um Deus de promessa, é um Deus maravilhoso. Deixa eu voltar aqui lá no início. Isso, bora aqui. E vamos voltar à palavra do Senhor. Bora aí. Pronto, deixa aqui. Queridos, a palavra do Senhor nos mostra aqui, e você tem na sua mão. Eu coloquei aí que, teologicamente falando, se fôssemos aqui falar de pré, mid e pós-tribulacionismo, nós entendemos aqui que a igreja de Filadélfia seria a igreja pré-tribulacionista.
toda vez, para quem não tem afinidade com esse termo, a ideia do pré-tribulacionismo é a ideia e a esperança de que nós seremos arrebatados desta terra antes que o mal que virá para perturbar toda a alma que habita essa terra e o mundo naquele momento. Então, os que serão arrebatados antes que essa tribulação venha, nós chamamos de pré-tribulacionistas. Se há uma igreja que reflete o pré-tribulacionismo, se há fora da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 a 17, um outro termo que denota, que aponta para o arrebatamento da igreja, o resgate antes que comece a grande tribulação, é exatamente essa igreja de Filadélfia. Só para lembrar, quando nós dissemos assim, a igreja de Sardes, cuja igreja já falamos aqui, ela seria a igreja mid-tribulacionista. A igreja que será resgatada no meio da grande tribulação. E a igreja pós-tribulacionista seria a igreja de Tiatira. Então nós estamos falando hoje, e já escatologicamente apontando e teologicamente falando, para uma igreja que quem se identifica com o seu ser, pode sim, claro, irmãos, que a maior parte das coisas que nós temos conhecimento através da teologia, porque a teologia é um estudo sobre as coisas de Deus, mas a Bíblia, então pode haver algum erro, porque é o homem tentando entender a Deus. Mas a Bíblia, ela é inerrante. A palavra de Deus é Deus fazendo com que o homem o entenda, tá? Então, a Bíblia ela não erra, mas alguns pontos teológicos, claro que pode ser que nós não estejamos corretos, mas me cabe falar a essa igreja, se você saiu da sua casa para estar aqui, se você linkou, se você acessou esse link, né, da igreja, vale a pena que você saiba disso. No versículo 10 do capítulo 3, que nós lemos aqui, nós lemos: te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Por isso que nós compreendemos que seria essa igreja, a igreja de Filadélfia, a igreja pré-tribulacionista. No primeiro versículo, que é o 7 do capítulo 3, quando inicia-se aí, quando o Senhor manda que se escreva a igreja de Filadélfia, e eu quero aqui mais uma vez lembrar, que não pense que o Senhor Jesus mandou que escrevesse essa carta somente para o anjo daquela igreja, para a igreja daquela época. Se essa profecia está nas nossas mãos, e está escrito que essas coisas devem acontecer, logo no início de todas essas cartas, então significa que essa carta também é para nós. Oxalá que nos identifiquemos muito mais com essa igreja de Filadélfia do que com quaisquer uma outra. E no máximo, se você não se identificar com ela, que se identifique ao menos com a igreja de Esmirna, que são as únicas duas cujas igrejas o Senhor não faz observações contrárias a todo o trabalho que ela fazia. Mais uma vez, o Senhor Deus mostra que Ele gosta, que Ele preferiu a minoria, porque é a minoria que tem pagado o preço de ser santo. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia. Quem seria esse anjo da igreja? Nós lemos desde o capítulo 1 do livro do Apocalipse, que quando lemos anjo da igreja, é o pastor da igreja. Quando lemos a estrela, é o pastor da igreja. E Deus, Ele nunca quebrou hierarquia. Deus é hierárquico. Quando estudamos angelologia, quando olhamos o panorama bíblico,
nós entendemos que Deus é um Deus geracional, que Ele não quebra a hierarquia. Recentemente, se não me engano, domingo próximo passado, nós falamos algo aqui sobre a Páscoa, e desde Adão até o início, quando o Senhor começou ali e fez uma promessa a Abrão, Ele hierarquicamente veio cumprindo os seus propósitos. E Deus, Ele não quebra a hierarquia, Ele fala com o pastor da igreja, que tem responsabilidade sobre a igreja. E aqui está escrito, quando nós lemos o Senhor falando a esse pastor, talvez Silas, talvez Gaio. E por que eu digo que pode ser Gaio? Vamos ler lá, segunda epístola de João, capítulo 1, vamos ler lá, segunda epístola de João, é epístola, tá? Capítulo 1, os versos de número 1, 7 e 8, nós lemos assim, ó. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Aí o verso 7, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes que recebamos o inteiro galardão. Então, quando nós olhamos para esse livro de João, a 1 de João, quando nós olhamos para esse capítulo, nós entendemos que esse amigo que João está escrevendo aqui, ele chama Gaio. Então pode ter sido Gaio, o pastor da igreja de Filadélfia, não podemos afirmar. Assim como também pode ter sido o amigo de Paulo, das suas prisões, Silas. A verdade é que o Senhor escreve ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve, isto diz, olha só quem é que diz, isto diz o que é santo. Irmãos, nós servimos a um Deus que é santo, e Ele fala, e interage, e se relaciona com o santo. E santo significa consagrado, entregue. A santificação é necessária, igreja do Senhor. E Ele diz aqui o que é santo verdadeiro. O Senhor está mostrando aqui para uma igreja que não tem contraditas, que não tem erros, que em seus fiordes de aparência, nas suas pontas de visão, porque todos nós somos como icebergs, que só se vê as pontas e não se conhece a parte maior que está para dentro, no iceberg para baixo, para nós é a nossa parte interior. Mas o Senhor aqui, Ele fala a Filadélfia, como se dissesse, sabe quando você chega para alguém que não tem culpa alguma, e você para julgá-lo, para orientá-lo, você para dizer alguma coisa que ele aceite, você tem que mostrar as suas credenciais, de que você sabe mais do que ele. Porque ninguém aceita de quem tem menos orientação. Infelizmente, pelo menos não deveria. Eu não posso trazer uma crítica construtiva a alguém que é um pastor que tenha mais tempo e acertos do que eu. Se eu sou jovem, um jovem pastor, eu não posso chegar para o meu pai e querer ensiná-lo, fazer uma crítica e dizer que é construtiva a ele, se eu tenho pouco tempo de vida e poucos acertos. Eu não posso dar uma orientação financeira se não vou bem na minha vida financeira. Eu não posso dar uma instrução sobre casamento, eu não posso abençoar um casamento se o meu casamento não é ou não foi abençoado. Falta alguma coisa aí. Ah, pastor, mas é em Cristo, através de Cristo. Sim, mas eu não posso trazer orientações
cujas orientações eu já não as tenha cumprido. O apóstolo Paulo diz, assim como os apóstolos, nós falamos para vocês o que nós vimos, o que nós vivemos, aquilo que somos, não trazemos fábulas. Então aqui Jesus quer chamar a atenção de Filadélfia, dizendo: olha, eu sei que você está na rocha, mas aqui quem fala é o santo, é o verdadeiro, é o que tem a chave de Davi. E a chave de Davi, irmãos, foi dada por Deus. O que significa dizer aqui que esse que tem a chave de Davi, ele mexe no futuro, e ele mexe no passado, e ele mexe no presente. Ele diz aqui que ele fecha e ninguém abre, abre, ninguém fecha, e vice-versa, que o que ele faz está feito. Talvez, se isso não estivesse aqui, alguém iria dizer: ah, mas isso foi dito, mas Deus não sabia, Jesus não sabia o que iria acontecer ainda a Filadélfia. Mas o Senhor Jesus estava dizendo aqui algo que era profíncuo, que era eterno. Queridos, quando Deus fala conosco, Ele tem essa mesma credencial. Quando o Senhor Jesus fala contigo e te faz uma promessa, Ele tem essa mesma credencial. Ele é santo, Ele não mente, Ele é verdadeiro, Ele é justo. Quando Ele abre uma porta, ninguém fecha. Vocês viram ali que talvez nem Filadélfia entendia o que o Senhor estava dizendo. Hoje, muito tempo depois, nós vamos entendendo, porque a palavra do Senhor, eu digo toda a palavra do Senhor, ela é mais nova do que o jornal que vai sair domingo. Ela é mais moderna que aquele jornal. A palavra do Senhor é alta, é profunda, é larga. A palavra do Senhor, irmãos, nós estamos estudando hoje aqui, e se viermos a estudar na próxima quinta, a mesma palavra, haverá algo de novo, porque está escrito que ela é viva, e além de ser viva, ela é eficaz, e é penetrante. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, o Senhor fala àquela igreja com essa autoridade. Agora, eu acho interessante aqui, irmãos, vamos já ou ainda no versículo 7, eu comentei aí, você tem, que as qualidades do Filho de Deus são apresentadas aqui, ó. Ele colocou aqui pelo menos 3, né? Esse poder eterno, e vocês vão ver aqui algumas coisas com 3. Claro que eu não vou citar todas, mas ele é santo, verdadeiro, tem a chave de Davi. Observem que a trindade aqui ela está em ação. Se vocês observarem aqui, conjectura minha, tá? Filadélfia estava sustentada, mas um ponto, uma coluna caiu. Aquele povo, assim como todas as igrejas, ruíram, mas 3 colunas continuaram. O santo, o verdadeiro, que tem a chave, quando ele fala que ninguém vai fechar, que ninguém vai mexer, ninguém mexe. E ele falou e cumpriu, irmão. Eu acabo tendo que dar alguns spoilers, não tem jeito. Eu queria juntar as duas hoje, as 2 últimas igrejas hoje, mas não dá. Mas vocês vão ver que Laodiceia, as colunas que tem lá, elas com o terremoto afundou, e a parte cimal ficou anã, ficou semi-enterrada. O alpendre não caiu de algumas, mas ela sucumbiu. É interessante lembrar que, assim como são algumas cidades, por exemplo, quem já foi à França sabe que a Paris que se conhece hoje, está construída sobre outra Paris. Aquela Paris que se vê não é a Paris do século XIII, tá? É outra Paris, construída sobre. Por isso tem tanto rato, tanta coisa, daquela sujeira, por causa dos esgotos, do que há por baixo ali. Jerusalém foi destruída 20 vezes. 20 vezes a cidade de Jerusalém foi destruída. Então existem camadas ali. Existem locais que, para você visitar e encontrar o original, você vai descer 1 a 2 andares abaixo, porque as cidades vão sendo construídas em cima. Claro que é um pedaço da Via Dolorosa, um pedaço muito pequeno,
que ainda é o real, mas ele está submerso, porque a Via Dolorosa atual não é toda a Via Dolorosa, não. Ela vai até um trecho, que é a saída do Gólgota até a chamada Via Crucis, né? Então ela se subdivide ali, porque quando sai do Gólgota ou do Caveira, os dois lados se subdividem. Então não se sabe se foi nesse Caveira ou naquele Caveira. Elvis esteve lá, vai lá. Isso. Já digo, muito bem, boa pergunta. O Elvis perguntou aqui por que se usa esse termo, tem a chave de Davi. Mas eu quero aproveitar e ainda corroborando em cima do que ele disse, que na Fortaleza Antônia, que é de onde se parte para a Via Dolorosa, que é a única certeza que se tem. Por quê? Porque se achou ali nos escombros restos, se achou ali comprovações de que quem habitava ali era o sacerdote, sumo sacerdote. E que na verdade na época de Jesus haviam dois, e que eram corrompidos. Então eles guardavam algumas coisas ali, encontrou-se naquelas escavações ali. Eu estou dizendo isso para vocês compreenderem como o tempo vai mudando as coisas, e nós temos que compreender que tudo muda, céu e terra passa, mas a palavra do Senhor não muda, irmão. Parece que há um arcabouço, uma carapaça que não deixa. Se o Senhor falar, essa pedra ninguém toca, cai tudo em volta, movimenta, constrói, mas ali não mexe. Por quê? Porque a palavra do Senhor é poderosa. E finalmente, só para deixar claro a questão aí de Israel, quando se sai da Fortaleza Antônia e se vai até o Monte da Crucificação, o que se acha ali, inclusive, porque quando os árabes souberam que os cristãos estavam comprando os territórios ali, anexando o território, para que historicamente, depois do final da diáspora, de 48, que na volta dos judeus ali, que fosse um local turístico, eles montaram ali uma rodoviária, e puseram uma cerca em volta, para só tirar foto de longe, para que não se chegue perto, para impedir. Mas não adianta, irmãos. Por quê? Porque ali o Senhor talvez não quisesse que ali fosse adorado, mas o Senhor Jesus fez uma promessa à igreja de Filadélfia, e Ele cumpriu, e eu pude enxergar com os meus olhos, que a promessa do Senhor é poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Elvis me perguntou aqui, sobre que tem a chave de Davi. A chave de Davi, irmãos, é que o Senhor disse ao seu servo que ele levantaria alguém. O Senhor disse, desde Abraão, havia uma promessa, que ele levantaria um rei, cujo trono jamais seria sucumbido, que ninguém tomaria o seu trono. O Senhor deu uma chave a Davi, e ele então tomou essa chave, ele tem essa chave de Davi, porque o trono do Senhor nunca mais será tomado, a sua glória é dele, ele tem a chave de Davi, ele é o descendente de Davi, ele é o Senhor dos senhores, ele tem a descendência nobre na terra e tem a descendência nobre dos céus. Os irmãos que estavam aqui ontem, na reunião de obreiros, eu disse alguma coisa aqui, um pouquinho, né? E aqui um obreiro, a gente pode, o caldo é mais grosso um pouquinho, né? Aí nós falamos alguma coisa sobre o islamismo aqui. E irmãos, vocês não sabem o quanto e como está crescendo essa religião. Mas eles esbarram e sobrevivem, e sobrepujam, e enganam, vivem da mentira. E é muito claro, e a mentira que eles usam é uma mentira, me permitam dizer aqui, irmãos, dentro desse contexto de Filadélfia. Eles usam fatos. Espera aí, pastor, mas fato não é mentira. Irmão, os fatos nem sempre são a realidade. É fato que vocês podem ver uma pessoa sorrindo no Instagram, sim, mas aquele sorriso pode não ser realidade. É fato que você veja, por exemplo, um carro lindo, maravilhoso, mas aquele fato pode não ser realidade, que ele pode estar fundindo. Então, nem sempre fatos são realidades. E o que o Islã usa
é exatamente o que é factual. Mas, irmãos, por essa razão, no cristianismo, o Senhor Jesus, quando você ouve essa expressão, em verdade, ele está dizendo, originalmente, eu digo e é verdade. Essa seria a melhor tradução. Eu estou dizendo e é verdade. Ou seja, é a realidade. Então, quando o Senhor Jesus disse lá atrás, a Nicodemos, um exemplo aqui, que o homem, que era necessário que ele nascesse de novo, aquilo, irmão, não tinha nada a ver com fato, mas era uma realidade, cuja realidade nós entendemos hoje. E também a Filadélfia, nós vemos aqui o Senhor Jesus falando uma realidade que não era fato. E nós já temos estudado aqui, como por exemplo, a cidade de Esmirna, a igreja de Esmirna era uma igreja pobre. E Jesus diz, eu conheço a tua pobreza. Ou seja, é fato que você está vivendo pobreza, mas tu és rico. Ou seja, você é como se fosse um rei, que tem uma herança enorme, que tem algo, tem palácios, tem criados, tem ruas de ouro, tem anjos, tem cavalos, mas você está vivendo como um pobre. Então era uma realidade que não era factual. E que nós vamos, outra vez aqui, eita, Filadélfia, outra vez o batendo spoiler lá em Laodiceia. Enquanto Laodiceia, irmão, vamos mudar aqui, vai, Tiatira trabalhava, orava, tinha trabalho bom, fazia de tudo, mas o Senhor falou, eu tenho contra ti. Não é verdade. Então voltemos aqui, irmãos. As qualidades do Filho de Deus são apresentadas aqui, e ele tem o poder eterno. Vamos agora para o verso 8. No verso 8, assim lemos: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Irmãos, vocês viram aqui geograficamente falando, né? E eu presenciei. Irmão, ninguém pode. Você vem numa rodovia de mão dupla. Aí quando você chega ali em Filadélfia, aquela rodovia de mão dupla bonita, estava nevando bastante. Aí você olha assim, à direita, faz um contorno à direita, uma rotatória à direita. Você fala, mas que cidadezinha. Mas as outras cidades maiores, as rodovias são pequenas, porque são de intersecção, são rodovias secundárias, mas até Filadélfia é uma porta grande, é uma rodovia grande. Você vem de Istambul pela rodovia grande, você vai para Éfeso pela rodovia grande, você vai sobe para a região de Omã, ali, Síria, rodovia grande. Então, Filadélfia, ninguém pode fechar. Quem é que pode? Quem é que pode fechar, dizer, não, agora nós vamos mudar, vamos tirar essa cidade daqui e botar em outro lugar? Ninguém nunca mais poderá. Por quê? Porque o Senhor colocou Filadélfia ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, literalmente falando, a posição geográfica de Filadélfia faz dela uma porta aberta. Liga, né? De Roma, Jerusalém e assim por diante. Olha só, e tendo pouca força, irmãos, o poder espiritual que essa igreja tinha, e eu diria ainda hoje, vocês vão entender, espiritualmente falando, esse poder não era muito, era fraco, se fosse comparado com Pentecostes. Porque todos nós sabemos que em Atos 1 e 8, Jesus disse que derramaria do seu Espírito e capacitaria os irmãos a evangelizarem. Então os irmãos lá em Pentecostes receberam um poder do Espírito Santo. Imagine, irmão, aquele povo entrou no reteté do Senhor ali, falando em outras línguas, entrou num êxtase terrível. Como gostam os pregadores de dizer, numa Shekinah do Senhor, né? Eles entraram, foram envolvidos ali pelo poder, pela glória, mas não foram. Não seguiram. Tanto poder e não seguiram. Corinto tinha todos os dons, tinha muito mais força que essa igreja. Mas o Senhor e o apóstolo Paulo,
Disse, olha, eu sinto vergonha de vocês, Corinto. Irmãos, nós, muitas vezes, alguém diz, né, o tradicional diz que o pentecostal, ele gosta mais da experiência do que o conhecimento. Aí o pentecostal olha e diz, o tradicional opta pelo conhecimento e abre mão da experiência. Eu vou dizer para você, Filadélfia juntou os dois, coisa boa, tinha conhecimento e experiência, e você vai ver isso, oxalá, pessoas como vocês que estão aqui em busca de conhecimento, vivam também a experiência de ser uma porta aberta para abençoar vidas em nome de Jesus. Então essa igreja entendeu o segredo, olha aqui, de guardar a sua palavra, que é o conhecimento. O temor ao Senhor, o conhecer a sua palavra, é o princípio da sabedoria. E qual é o segredo para guardar a palavra do Senhor? Amor. Porque vou falar a verdade, irmãos, para você estar sentado aí ouvindo alguém falando aqui, blá, 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 e pior, quando diz você está errado, você está errada, você está errado, isso é horrível. E é isso que a palavra de Deus faz comigo, faz conosco, porque toda vez que eu me confronto com a palavra de Deus, é como se fosse um espelho. Sabe aquele espelho que você se acha bonito, fala, eu estava na igreja hoje, estava abafando, que lindão. Aí você olha no espelho e fala, meu Deus, eu estava aqui, oi, esse cabelo como é que estava? Em determinada idade, o senhor não, irmão Gidel, mas tem alguns que é assim, aí chega uma idade que começa a sair cabelinho do nariz, cabelinho do ouvido, né? A sua mãe estava aqui e eu não vi, e eu achava que estava abafando. É o espelho que delatou, é o espelho que apontou. A palavra de Deus é assim. Quem não se confronta com a palavra de Deus, não se coloca diante do espelho, não agrada a Deus. Mas Filadélfia entendeu, e o segredo de guardar a palavra do Senhor era o amor. E eu coloquei aí na tua resenha, o Evangelho de João capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Filadélfia entendeu, é por isso que tem lá 3 colunas, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós vamos estar aí, nós vamos lembrar. Cada coluna daquela representa a bênção, a herança, a coroa que vai ser prometida à igreja de Filadélfia. Você vai entender isso. Verso 9. Essa expressão que nós vemos aqui, irmãos, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Irmãos, as pessoas, eles se tornavam judeus muitas vezes, para poder se enrostir no meio do povo de Deus. E nós vemos essa mesma palavra no capítulo 2 do mesmo livro de Apocalipse, verso 9. O Senhor cita a igreja de Esmirna. Olha só. Eu sei a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. São sinagoga de Satanás. A sinagoga foi criada alguns anos antes de Cristo no cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico. E a sinagoga não era o templo judeu. Não era o lugar de se prestar culto ou adoração. Só que os judeus, eles acharam lugar para adorar a Deus, para se reunirem em Babilônia, na sinagoga. E o interessante é que quando saíram do cativeiro babilônico, eles nunca mais foram curados. Eles foram curados da idolatria, mas não foram curados da sinagoga. Sabe aquele negócio? Porque é só Deus que faz isso. A sinagoga era um lugar de estudo. Então as pessoas chegavam ali e elucubravam, jogavam eloquência, vomitavam sabedoria e sapiência.
e traziam ali conhecimento e tradução humana, e eu falei aqui no início, uma verborragia teológica, e cada um compreendia, tanto que não conseguiram entender. Quando você vai olhar no último livro, antes dos 400 anos de silêncio, no livro de Malaquias, o Senhor diz, Ele avisa ali, quem será o Messias, como será o Messias, mas eles se ocupavam em chegar nas sinagogas, e cada um recitar ou trazer a sua sabedoria, mas a sabedoria que eles traziam não convencia, tanto que quando Jesus chegou, ainda menino, ele falava com conhecimento, porque o conhecimento, irmãos, só é sentido naqueles que têm o Espírito Santo, só é sentido por quem fala pelo Espírito Santo. Não adianta eu falar de mim, não adianta eu ter aqui um verbete, um livrete, um livro, ser um grande escritor, renomado, seguido até, e todos já me conhecem, ou sabem, e me seguem e vão e enchem saguões, quando eu manipulo a palavra que será dita. E eu disse aqui ontem, que isso não é azeite, não tem pureza do azeite do Espírito Santo, mas sim, é azeite misturado com óleo diesel, azeite misturado com cachaça, com álcool. E um exemplo que o pastor de Cubatão, fugiu o nome aqui, me fala que é o seguinte, na época, eu sei porque eu vivi uma paridade com um assunto desse, na época sabe aquela época de 1988, 89, 86 ali, que tinha muito carro, você só viu isso, pastor Edson Bonfim, eu acho que o Rogério viveu, tinha os carros a álcool, né? E aí, quando acabava o álcool, eu lembro que minha mãe, uma determinada feita, naquela época, os álcoois não era somente 75, era de alta octanagem. Então, se você comprasse um álcool no armazém e colocasse no carro, ele queimava, girava. Mas pega um álcool de hoje, por causa dos vários acidentes domésticos com as mulheres que cozinham aí, né, com os homens que pilotam aí um churrasco, né, e as crianças, porque os homens, passou uma época aí que, não sei, emburreceu todo, estava acabando o fogo, ele jogava aquilo ali, e aquilo vinha explodir. O que eu catei, irmão, de sábado, de gente como resgate, de homem queimado aí, não é fácil. Aí baixaram a octanagem do álcool. Então, acontece que o pastor ele vinha aqui em Pindamonhangaba, com um grupo de estudantes de teologia, seminaristas, e a Kombi era álcool. Aí, quando chegou na região, nessa região aqui, e era uma época de escassez do álcool, estava faltando, porque todo carro era álcool, e a Kombi era álcool, é mais fácil achar gasolina do que álcool. Aí ele entrou numa vendinha e comprou cachaça. Falou, cachaça é álcool. Falou, não é cachaça, a gente não bebe, mas vamos botar na Kombi. Pegou a cachaça e a moça falou, aqui só tenho 51. Ele falou, dá essa aí mesmo. Botou na Kombi. Botou 3 litros, falou, nós vamos até o próximo posto. A Kombi ligou, saiu, mas parou. Ele disse, pior que parou na Dutra. Irmão, o que eu estou querendo dizer com isso? Combustível falsificado, igual aquelas loucas que disseram, dá o vosso azeite. O Senhor Jesus vai dizer, olha lá de novo, Laodiceia, aconselho-te que de mim compres, compra do Senhor. Combustível só se compra dele, não fica comprando de pregadorzão, de pastorzão, de escritorzão, de estrelão, não, porque vai ficar ele e vai ficar tu, não sobe ele e não sobe tu, mas em nome de Jesus, compra direto do Senhor, liga a tomada na madrugada, vai, lê a palavra do Senhor pelas manhãs, e assim Filadélfia serás chamada pelo Senhor nosso Deus. Não adianta trabalhar só, você está vendo as igrejas, trabalhar, fazer muita coisa, mas se não fizer correto, como eu digo sempre, faça o certo, do jeito certo, porque o certo do jeito errado, uma hora quebra, uma hora dá errado, e pode ser na hora da volta de Jesus. E aqui, o Senhor Jesus ensina, e nós vemos que essa expressão,
de sinagoga de Satanás. Jesus vê em Esmirna e em Filadélfia que os gnósticos, sabe o que eram os gnósticos? Rapidamente aqui, porque o tempo não dá muito, eram as pessoas que ficavam querendo estudar Jesus, sabe? Será que Jesus é Deus mesmo? Espera aí, vamos pegar o sangue dele, não achou o sangue? Mas tem uma túnica dele? Não tem o santo sudário? Mas não sei o quê, e ficava naquele negócio, não, Jesus não pode ser Deus porque ele morreu? Não, ninguém poderia matar um Deus. Sabe aquela conjectura boba? Aquelas fábulas, aqueles estudos que não levam a nada. Evangelho é poder de Deus para transformar vidas. Nós estamos vivendo, irmãos, um momento tão cruel. Eu comparo a um momento tão nojento, porque Paulo diz que o conhecimento humano dele mesmo é anátema diante de Deus. E anátema é um pano sujo, nojento, para jogar no lixo. Não adianta ter muito conhecimento. Eu sou coach, CEO em mestrado teológico. Mas não adianta. O que adianta é ter a palavra do Senhor com amor, quebrantamento, oração, confiança e comunhão com Deus. Tenho dito muito isso aos homens de honra. Já orou hoje? Já leu a Bíblia hoje? Um pouco que seja, vai nortear o teu dia. Mas, mesmo que havia em Esmirna, em Filadélfia, as sinagogas de Satanás, e eu coloquei aí na sua resenha, que na época de Jesus, havia pelo menos, porque havia mais, de 500 sinagogas em Jerusalém. Talvez alguém hoje me diria se estivesse naquela época, mas Jesus entrou naquela, então eu vou naquela sinagoga onde Jesus pôs os pés. Deixa eu sentar onde Jesus sentou. Deixa eu orar onde Jesus orou. Não! Ele disse, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não há misticismo em adorar a Deus. A simplicidade. Eu dizia aqui ontem, irmãos, a respeito dos avivamentos que têm acontecido e continuarão a acontecer. Os avivamentos, muitas vezes, resultam em triunfalismo. Eu vou na igreja onde está havendo o avivamento. É um triunfalismo. Você daquela, eu estava lá, eu fotografei, eu filmei, eu toquei, eu sentei, bebi a água. Irmão, triunfalismo não encanta Deus. Não é época de triunfalismo, mas é época de evangelismo. A mulher samaritana recebeu, foi renovada, evangelizou. Aquele homem que estava possesso de demônio, foi renovado, recebeu o Espírito novo, evangelizou. Os discípulos foram transformados, evangelizar. Quando eu nasci de novo, vontade de evangelizar. O crente que nasce de novo e não evangelizou, ele pode até ter recebido o Espírito Santo, porque todo mundo recebe o Espírito Santo quando confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Pode ter certeza disso. Se realmente se quebrantou, ele recebe. E ninguém pode tomar mais a salvação dele. Mas eu vou dizer uma coisa, ele pode ser desaprovado ao longo do tempo. Ele tem um espírito, mas não usa. É o camarada com carrão e não usa, com dinheiro e não usa, com comida e não come. Eu vou dizer, e repetindo outra vez, porque cabe aqui, ser filho, você já é. Mas seja um filho aprovado em nome de Jesus. A igreja em Filadélfia era uma igreja aprovada. Eles venciam, e no versículo 10 está escrito assim, uma consequência do 9. Olha só, porque no 9 está escrito aqui, ainda. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Não queira confundir aqui, tá? Deixa eu explicar para você. Na hora quando se recebe, aí acontecia quando se falava muitas pessoas, Abraham Lincoln lá naquela reunião, né, os pregadores, Seymour, nós aqui, né, quando vamos falar a um número grande de pessoas, para que a voz se destaque, é necessário que se suba de alguma maneira, que se esteja em sopedâneo. Então aqui, um dia, não é que as pessoas que hoje são, vai se prostrar diante de Filadélfia, não. Porque só se adora ao Senhor.
Mas é porque Filadélfia vai estar ao lado do Senhor, você entendeu? Então vão chegar e vão prostrados adorar diante do Senhor. Por quê? Porque vai ser tão Cristo neles e eles em Cristo, que vai se misturar. Imagine, se estivessem os vencedores aqui, e as pessoas chegassem aqui abaixo, e dissessem: grande é o Senhor, grande é o que está sentado, e você do lado dele ali. É isso que o Senhor está dizendo aqui a Filadélfia. E saibam que eu te amo. Como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Olha a hora da tentação, irmão. E eu coloquei aqui para ficar bem claro, que é um termo técnico que descreve o período da grande tribulação, que de certo modo envolverá todo mundo na fase final, né? E o alvo é Jerusalém. E eu citei também 1 Tessalonicenses, mas aqui é importante entender, irmão, que não há contradição em Tiago, quando diz aqui que ninguém quando for tentado, não diga por Deus sou tentado, porque Deus não tenta alguém, senão a pessoa é tentada por causa das suas próprias concupiscências ou desejo, tá? Porque a tribulação, ela não virá como castigo sobre toda a terra, somente, mas também virá para provar homens tomarem decisões, porque aí nós vamos ver que igrejas, como eu citei aqui, midi-tribulacionista, como Sardes, tá? E como Tiatira, serão também provadas. Então, a prova virá porque pessoas optaram por aquilo. E eu não vou aqui escatologicamente entrar nesse assunto, porque é um pouco mais profundo e não temos tempo para isso. Mas a verdade aqui é que eu quero crer, posso estar errado, irmão? Posso. Mas eu quero crer que eu não tenho dúvidas de quem é meu Deus. Que eu conheço quem é Ele. Que Ele não precisa mais me provar. Que eu tenho paciência, eu espero na promessa dEle. Que se Ele cumprir, Ele é Deus. Se Ele não cumprir, Ele é Deus. Então eu não quero ser provado junto com essas pessoas que não creem. Essas pessoas que questionam a Deus. Essas pessoas que querem muito a cura, e cura é bom. Que querem muito a bênção, e bênção é bom. Que querem muito chave, chave também é bom. Mas como eu disse ontem, pastor Gil replicou aqui, nem a minha bênção, nem a tua bênção, nem a tua cura, nem nossas curas, nem os milagres encanta a Deus, e nem levanta os céus, e nem faz festa no céu. Mas quando nós evangelizamos alguém, e ele levanta a mão e diz: eu quero Jesus, está escrito que nós causamos uma grande festa no céu. E isso é importante, mas quem quer pregar isso? Quem quer, irmão? A palavra do Senhor, o evangelho eterno, continua pregando. Filadélfia entendeu isso. Então, por isso que, diante das provações, qual é a nossa resposta? Agora faça uma anamnese e de uma forma retórica, eu vou perguntar para você, não me responda. O que você tem dito diante das suas lutas? Diante da luta com o esposo, com a sua esposa, com um problema de dívida no serviço, com a criança, com o filho, quando vem a doença, quando vem a dor, o que você tem dito? Questiona ou adora? Se adorar, você é Filadélfia. Se questionou, você pode ser qualquer uma outra igreja daqui, menos Filadélfia. Porque a porta nunca se fechou. E ela creu, teve paciência. A palavra da minha paciência, sabe o que significa a palavra da minha paciência? Esperar com paciência na minha promessa. Isso é a palavra da paciência. Não colocou a força do seu braço, não quis colocar o teu e nem o meu tempero, mas usou da parte do Senhor. Verso 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Olha só, irmão, tem. Porque tem, Deus nos deu. Eu estou dizendo, irmão, nós somos filhos. A diferença é se alguém vai tomar nossa coroa. A diferença é se alguém vai levar, para uma linguagem nordestina agora, só para me desincumbir, se alguém vai levar a minha rapadura. Para o mineiro, se alguém vai roubar o teu queijo. Segura o que tem, é teu. Pela fé que uma vez me foi dada para seguir o Cordeiro de Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor. Aleluia. Até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus.
Eu queria que fosse mentira o que eu vou dizer agora. A maioria das igrejas hoje está dizendo que quer andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba na terra a bênção que me foi prometida. Muda o disco. Seja Filadélfia. Socorro, irmãos. Salve sua vida. Salve sua vida. É tão simples. Pastor, é o trabalho. Irmão, já viu o trabalho de segurar alguém, de vir para a casa do Senhor, irmão? Está aqui meus filhos, minha família. 2, 3, 4 empregos às vezes. Trabalhava num durante o dia, na madrugada outro, escoltando carreta, voltava lá na divisa do estado, vinha de novo de manhã, estava ali, e à noite, casa do Senhor. Fazendo o quê, pastor? Ouvindo, dormindo? Não, dirigindo a congregação e ouvindo os meus irmãos. Pastor, o que o senhor ganhou com isso? Irmão, não estou nem preocupado, eu sei que ele cuida de mim, mas eu sei o que eu vou ganhar. Não é aqui. Se confunde, o povo está doido, confundiu tudo, só esperando aqui. É o triunfalismo. Seguindo quem ganha aqui. Eu vou te dizer, olha para a galeria dos heróis, olha para Hebreus 11, olha para Filadélfia, olha para Esmirna e seja transformado em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Na Grécia Antiga, irmãos, na região do Peloponeso, de 4 em 4 anos ocorriam as Olimpíadas no ano 776 a.C. O prêmio era uma coroa de louro entrelaçada. Paulo conhecia muito bem a Grécia, usou esse comparativo muitas vezes. E aqui o Senhor diz, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, o que significa a tua herança? Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua herança. Irmãos, se tem um negócio que sobra hoje em dia, é a oportunidade para a gente perder a nossa herança. É dor de cotovelo, é palavrinha de alguém, é imposto de renda, é internet, é filme, é série, é moda nova, é vestimenta, é praia, é Alpe, é bebida, é tanta coisinha para tirar nossa salvação, irmão. É uma dor. Muda. A pessoa vai lá e fala, Jesus, eu não gostei do que o Senhor me deu, eu vou trocar. Aí muda o beijo, põe um outro beijo, com todo esse beijo, fica lindo. Mas já está, é uma revolta. É uma revolta. Não vou entrar nessa vereda não. Tem misericórdia de mim, Jesus. Versículo 12. A quem vencer, farei coluna, olha aí, no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. A igreja de Cristo é comparada a coluna e firmeza da verdade. O que a igreja representa hoje, sem dúvida, representará na eternidade. Porque o Senhor diz na parábola dos servos fiéis, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu não estou aqui falando dos pilares dos Transformers, do Último Cavaleiro, não. Eu não estou aqui falando de filmes de Steven Spielberg, não. Eu estou dizendo, irmãos, é que há algo reservado para nós, comandarmos. Mas para comandar tem que ser aprovado, e o Senhor está nos provando, e certamente tem coisa por vir. Não, eu não acredito que no céu eu vou tocar pinha e ficar sentado numa nuvem de algodão, vendo um voando de lá para cá, não. Nós vamos, irmãos, ser um espelho melhor, num corpo glorioso, o que somos hoje num corpo mortal, o nosso corpo se acabando e a gente falando de Jesus, o corpo indo embora e a gente dizendo que Jesus vem, a dor chegando e a gente falando, eu creio no meu Senhor. Mas um dia, já transformado, nós sairemos como emissários do Senhor, nos lugares desconhecidos, dizendo como arautos do rei, Ele é o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu termino aqui dizendo que no tempo de Salomão haviam 2 colunas. Porque eu escrevi aí, né? Era a coluna de Jaquim, é Jaquim mesmo, não é Joaquim não, e nem Jeoiaquim. Esses eram reis. Coluna de Jaquim significava ele estabelecerá. E Boaz, que significa nele a força. Essas colunas, como qualquer outra coluna, é usada como símbolo de força.
E a Jeremias, através de Jeremias, o Senhor falou ao seu servo, e nós somos também profetas do Senhor. Eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro. Jesus regerá no milênio com vara de ferro. Claro que coluna, irmãos, aqui nesse caso, também é uma linguagem figurada, né? Quando uma cidade sofre um terremoto, e eu mostrei para vocês já algumas fotos aí, vou mostrar próxima também, as colunas ou caem na lateral, ou são afundadas, ou a areia, o tempo, o terreno rui sobre ela e envolve. Mas, irmãos, que coisa linda ver essas colunas maravilhosas aqui, ali, de pés, representando o que o Senhor disse para Filadélfia: você vai permanecer, Filadélfia, não vai cair não, eu vou te colocar como coluna. E aí essa cidade continua sendo, irmão, continua sendo um modelo para que nós hoje saibamos que Jesus vai cumprir através da tua e da minha vida, tá? Então está escrito aqui, ó: a quem vencer farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, todas as igrejas terminam do mesmo jeito. Quem tem ouvidos, ouça. O que significa? Quem ouviu, guarde, execute o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe e que o Senhor Espírito Santo fale melhor aos vossos corações, não somente na noite desse dia, mas pelo tempo que se segue. Vamos